Sejam muito bem-vindos ao Conexão Morada. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a saúde do homem e a importância do autocuidado. Quando a gente fala de masculinidade, a primeira coisa que geralmente vem à nossa mente é a ideia de força, de resistência e de cuidado de tudo, né? De uma pessoa que tem que cuidar de tudo e de todos. Mas será que cuidar de si mesmo também não é um jeito, uma maneira de demonstrar força? O que vocês acham que mudou ou que ainda poderia mudar na forma como os homens têm lidado com a saúde? É sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Então, sejam muito bem-vindos ao Conexão Morada e preparem-se para um bate-papo leve, descontraído e cheio de informações. E para abrilhantar esse nosso bate-papo de hoje, eu tenho aqui presentes na minha bancada esses homens maravilhosos, profissionais incríveis que fazem parte também da família Morada e que diariamente dedicam suas vidas ao cuidado das pessoas e da saúde das pessoas. Doutores, sejam muito bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui hoje para esse bate-papo tão importante e sensível, né, em relação à saúde do homem. E eu espero que esse podcast sirva para motivar muitos homens a buscarem o autocuidado e terem uma qualidade de vida melhor. Aqui do meu lado hoje eu tenho o personal trainer Thiago Silva Aguiar. Ele é empresário, idealizador da Combox, que foi a primeira academia itinerante e em trailer do estado de Goiás. Thiago, uma honra ter você aqui conosco nesse bate-papo. Sinto-me lisonjeada de você ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Lena, pelo convite. Muitos anos já de parceria, né? E Sim, vou contar um pouco mais sobre saúde masculina, né? E um pouco dessa ideia da Combox também. ótimo, maravilha. Aqui na minha frente nós temos o Dr. Wanderson Silva Leite, psicólogo clínico, mestre em psicologia pela UFG, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Atualmente, ele atende adultos com demandas relacionadas à ansiedade, pânico, depressão, TDAH, problemas conjugais e desafios profissionais. Ajuda homens casados a terem mais equilíbrio emocional para prosperarem nas primeiras áreas da vida. Doutor, seja muito bem-vindo ao Conexão Morada. Obrigado, Lorena. Para mim, satisfação estar aqui com os colegas, Dr. Eberson, Thiago, para a gente falar desse tema tão importante, por vários campos de visão diferentes, né? Sim. Prazer estar aqui. Espero poder colaborar com todos que nos assistem. Imagina. Nós temos também aqui presente o Dr. Eberson Brito Bessa, médico com atuação em medicina capilar, pós-graduação em tricologia e transplante capilar pelo Instituto Lapidari, atua no diagnóstico e tratamento das principais causas de queda de cabelo e calvície, com protocolos personalizados para cada paciente, além do planejamento e realização de transplante capilar, com foco em tratamentos individualizados e resultados naturais. Doutor Eberson, seja muito bem-vindo ao Conexão Morada. Maravilha, Lorena. É um prazer estar aqui com vocês, né? Para a gente conseguir compartilhar esse assunto aí que acaba sendo delicado para alguns homens, né? E a gente entender o quanto isso é simples. Então, assim, nosso objetivo aqui hoje é trazer essas palavras com um gesto de cuidado para cada homem aí que estiver assistindo a gente. Eu tenho certeza que as suas contribuições serão maravilhosas aqui para o nosso bate-papo. E para a gente começar esse bate-papo aqui entre nós, porque hoje eu estou assim, lisonjeada, né, com essa bancada cheia de homens bonitos e competentes. Thiago, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a sua história e a história da Combox. Porque a Combox é uma academia itinerante que ela foi criada numa época de muita dificuldade para todo mundo, né? Foi no período da pandemia, onde as pessoas estavam isoladas, onde as pessoas não podiam se encontrar, as academias fecharam, né? Até clínicas, às vezes, era difícil se a gente fazer consulta online. E aí o Thiago teve essa ideia brilhante de criar uma academia itinerária, digamos assim, né? Pensando justamente no cuidado da saúde com as pessoas. Então, conta um pouquinho pra gente como é que foi esse projeto, como é que surgiu a Combox. Na verdade, surgiu meio que uma sobrevivência, né? Academia fechada, personal. E assim, como todo mundo fez, eu também fui pro parque. Levei meu material, meu colchonete, meus pratos, né? Um pouco de artigo em treinamento funcional. E como todo mundo ia pro parque. Então tinha alguns ficaram isolados, com medo, outros para não treinar.
E acaba que naquela época da pandemia, assim, né, no lockdown, os pontos de passeio era O parque, né? o parque, supermercado e só, né, Só. praticamente. Então, assim, todo mundo ia pro parque, até mesmo quem não fazia nada, pra poder sair um pouco de casa, enfim. E aí, como eu tinha um amigo também que tinha academia, a gente foi pegar alguns halteres, algumas coisas, e levava pra praça. E a gente começou a chamar um pouco mais atenção, porque a gente nunca levava halteres, barras, levava um pouco a mais. Eu comecei a perceber que o pessoal parava mais a gente pra perguntar sobre o trem do que os outros. E aí tive a ideia, falei, não, então é o seguinte, como o carro suporta só isso, vou comprar um carro legal, maior, que caba mais equipamento e que eu mesmo posso dirigir, né, sem trocar habilitação. Então fui pesquisar na internet e tal, e o carro categoria B, que a gente possa ter espaço pra fazer isso, é a Kombi. Então fui lá, comprei uma Kombi, e até as garagens estavam fechadas, até isso foi difícil. Uhum. Garagem fechada, ninguém vendendo carro, acabou que eu consegui achar um que quis abrir, peguei o carro, E essa que conseguisse Kombi, até adaptar a Kombi, né, adaptar. para um sistema de E o academia. legal também foi porque o próprio produtor dos maquinários estava à toa também, estava sem ter o que fazer. E tinha que adaptar os equipamentos dentro da Kombi. E eu fui lá, levei pra ele, estava à toa, e ele foi, quebrou a cabeça lá 15 dias, me entregou a Kombi e fui pra praça. Aí daí em diante, em uma semana já não tinha mais horários. Foi um sucesso, né? Fui pra Praça do Sol, fui lá e graças a Deus, era só eu e esse meu amigo, Luciano. Depois a gente aumentou mais para 3, 4, 5, e até que a Kombi ficou pequena, né? E eu resolvi fazer um trailer, que foi um trailer 6x3, que é o maior trailer que tem pra você andar engatado. E a gente fez esse trailer e continuou. Aí fixou ele no Dourado, continuamos os atendimentos. Só que aí por conta do parque também, a gente começou, às vezes, marcar treino por conta de chuva, condição climática, sol. Por mais que tinha tenda, era muito quente. E também vinha uma dúvida, né? Vinha a questão da pós-pandemia. Em outubro, reabriu as academias. Uhum. E eu inaugurei a Combox em junho. Mas ali ainda no período da pandemia, as pessoas que procuraram você para fazer as atividades físicas ali na praça, né, nessa Kombi, o que que você sentia dessas pessoas? Por que que elas procuravam a atividade física ali com você na praça, né, nesse sistema da Combox? Muito legal, porque muita gente queria. Foi muito legal, que é o que a gente tem hoje, tá na nossa base. Gente querendo fazer alguma coisa. E grande parte família. Então aí o pai, a mãe, o filho pequeno, Sai do tédio. todo mundo queria fazer. Tanto é que mesmo hoje, pós-pandemia, a gente continua com a Combox e a família, grande parte é família. Porque o pessoal queria fazer alguma coisa. Então você tá na praça, e grande parte, tinha os pessoal que treinava, também tinha o pessoal que nunca fez nada. Uhum, Então eles queriam, de certa forma, movimentar. sim. Então, assim, independente da idade, sexo, todo mundo queria fazer alguma coisa. Doutor Anderson, e nessa época foi pesado, né, para as pessoas a questão da saúde mental, ter que lidar com a questão da pandemia, do isolamento. Pesadíssimo. A gente, às vezes, esquece, né? Pela passagem do tempo, 2020, 2021, nós já estamos em 26, o quão foi desafiador isso, né? Só que, eu não sei se vocês percebem, muitas pessoas têm sequelas dessa época ainda. Sim. Infelizmente, hoje eu atendo pacientes que têm sequelas do Covid, mas não são sequelas físicas que você toca, que você vê, são sequelas psicológicas. Marcas de um tempo absurdo que a gente viveu, né? Um tempo desafiador que foi a pandemia e que reverbera até hoje. E ouvindo o Thiago falar, né, como é a questão da engenhosidade, né, da criatividade, como é importante a gente estar com a cabeça boa, estar com uma clareza mental para que você tenha esse tipo de ideia, por Em exemplo, vez de Criar um lamentar, negócio num né? em tempo vez de desse. lamentar. Né? E a gente vai falar um pouco disso aqui daqui a pouco, mas Sim. é fantástico. Eu achei que era muito Kombi só, são várias. É. Coisa boa demais. Sim, depois Parabéns. ele ampliou, né, Thiago? Ampliou. Foi para o O trailer. trailer e hoje é um espaço físico. Tá aceitando sugestão de praça, não? Lá perto de casa tem uma praça boa, depois eu vou te falar. Tá, combinado. Ele veio para um estado, para um lugar físico agora, num um clima de quintal, né? Então, Que com fica a do lado do mesma, parque. Legal. a do lado mesma do parque. pegada Nossa, ali da praça, né? Que foi onde ele conquistou o maior público Bacana. dele. Não é isso, Thiago? Isso mesmo. A gente, o que acontece? Foi crescendo de certa forma, só que por conta da condição climática, então ficava muito reduzidos os horários. Então, por exemplo, não daria para atender a partir das 10 da manhã por conta do sol. E se chovesse, tinha que desmarcar aluno. O que acontece? A gente foi, pegou, e como tinha muita, até mesmo pelo maquinário, porque também mais alunos, não tinha mais espaço para dentro do trailer, então a gente precisava aumentar para ter todo mundo. O que a gente fez? Vamos manter esse conceito, vamos para um lugar físico, porém que seja dentro do parque, para a gente manter a mesma pegada. E a gente conseguiu achar um imóvel do lado do parque, Legal.
Que o fundo é pro parque, então a gente mantém a mesma essência. Porém, num formato de estrutura, que mantém a mesma pegada, sem espelho, todo arborizado lá dentro, tem jardim. Enfim, é um clima bem legal. Tem nosso canto ali da varanda, onde o pessoal se interage, parte do café. Então, manteve a mesma pegada de antes. Porém, agora, com esses poréns que tinha, a gente ajustou. Legal. E o interessante que eu achei do projeto dele é que sempre pensando na questão tanto da saúde física, porque é uma academia, né, onde as pessoas vão malhar, mas ele também sempre busca, no projeto dele, da Combox, proporcionar um espaço onde as pessoas também consigam trabalhar Né? questões mentais, né? O emocional. Então, os alunos, eles vão para a academia porque lá é arborizado, porque não tem o espelho para eu ter que ficar me olhando e pensando na questão da minha autoimagem, né? Me comparando com o colega que está malhando. E isso está totalmente conectado com o nosso trabalho, né, doutor, de saúde mental. Interessante, porque justamente na época que as pessoas estavam mais precisando desse bem-estar mental e físico, né? Você veio com uma proposta que, no caso, foi uma proposta... Sim, você buscou uma fonte de renda ali, alguma coisa, mas você veio com uma solução para um tempo trágico, né, que a gente está vivendo. Sim. E a história do contato com a natureza, você sabe, né? Tem várias pesquisas mostrando que o contato com a natureza é um fator protetor de saúde mental. E essa história de malhar na praça, duplo benefício, né? Duplo Tanto benefício, a atividade sim. física em si, quanto o contato com a natureza. Então, fantástico. Você acertou na mosca lá. Meninos, mas a gente falando aqui de autocuidado, né? Eu queria lançar um tema aqui para a gente refletir sobre isso. Quando a gente fala de autocuidado do homem, o que vem à mente de vocês, né? O que isso significa para vocês? Acho que o Dr. Eberson pode começar aí a reflexão para a gente. Bom, Lorena, assim, quando a gente pensa em autocuidado, eu acho que responsabilidade é a palavra certa da gente pensar sobre isso, né? Porque, assim, o homem, ele é treinado, ele vem sendo criado com o intuito dele cuidar da família, cuidar dos filhos, ele ser uma pessoa resistente, que sofre, que tem as dificuldades diárias aí, né? E que chega em casa tá tudo bem. Então, assim, a gente falar sobre autocuidado, eu acho que responsabilidade é a palavra correta. Porque acaba que ele vai deixando esse autocuidado dele de lado e quando ele vai perceber, já é tarde demais. Então, na minha área mesmo, a gente lembra da calvície, onde o paciente ele vai esquecendo ali desse autocuidado, né? Ele vai cuidando da família, cuidando dos filhos e quando ele se olha no espelho, nossa, eu tô com uma entrada muito grande. Nossa, eu tô com um chapéu aqui atrás. Então, assim, são algumas das situações onde a gente observa muito. E, assim, o autocuidado, quando a gente vai mencionar sobre isso, é o cuidado físico, é o cuidado psicológico, que tudo isso está entrelaçado aí junto com a autoestima, o cuidado capilar. Então, assim, tudo isso acho que vem em conjunto. E o doutor mesmo, acho que ele pode explicar para a gente muito sobre isso da parte psicológica, se isso tem um bom fundamento da gente pensar sobre isso para a responsabilidade ali do homem, né, em casa. Sim, sim. Com certeza. Eu acho que o homem, ele se propõe a cuidar, né, de quem está ao redor, da família, enfim, dos negócios dele, quem tem funcionário, dos funcionários, mas ele esquece que a história da máscara no avião, né? Se você tá no avião, o avião despressuriza e você tenta ajudar alguém e não põe a sua máscara primeiro, você vai ter um duplo problema. Você vai perecer junto com a pessoa que está do seu lado. Então, o autocuidado, você falou bem, a responsabilidade, mas também é uma questão de sabedoria, né? Você saber que para cuidar do outro, você precisa de cuidar de si primeiro, porque vai chegar uma hora que essa fatura vai chegar. E você não tendo se cuidado, o homem não tendo se cuidado, consequentemente ele não vai conseguir cuidar de quem ele queria cuidar. Na verdade, ele vai passar a ser cuidado pelo outro, que é algo lastimável, né? Quantos homens chegam numa certa idade da vida, até com uma boa poupança, bom investimento ali nos bancos, mas sendo cuidado, estando acamado. Não são poucos casos, infelizmente. Sim. Porque esse homem deixou o autocuidado de lado. Cuidou de muita coisa, mas de si mesmo ele não cuidou. E lembrar, assim, que o autocuidado, né, é ele perceber que isso não diminui ele não é menos homem por estar se cuidando. Então, assim, acaba que
ele tá melhorando aquela autoestima dele para conseguir levar o melhor ali para a família dele, para os filhos, para a esposa, para a família ali como um todo. Então, assim, a atividade física mesmo é fundamental para isso. É um fator que a gente precisa levar esse cuidado contínuo, né? Doutor, o senhor tocou num ponto muito importante para a gente falar aqui, que é esse acúmulo de papéis sociais que os homens estão tendo hoje, né? A gente tem o homem que ele precisa ser provedor, que ele precisa ser trabalhador, que ele é marido, que ele é pai, que ele é filho, né? Porque às vezes eu tenho um homem que está cuidando dos pais idosos. E aí a gente tem parece que uma sobrecarga também, né, em cima do homem, que dificulta um pouco ele também olhar para si, né? Olhar para si. E aí eu te pergunto, Thiago, como é que a gente pode fazer para que esse homem, com essa vida cheia de coisas, consiga conciliar tudo isso e ainda ter energia para fazer uma atividade física? Na verdade, tempo todo mundo tem, né? Mas eu acho que o pior de tudo aí, eu já tô com um assunto também, doutor, aqui, sobre, acho que a resistência, né? Tem muito essa coisa de resistência, porque coloca sempre essa obrigação da casa, da família, as prioridades, e acaba esquecendo desse autocuidado, né? Então, acho que é essa resistência, um pouco também do preconceito, sabe? Sobre se cuidar de ambas as formas, né? Estética, física, enfim. Mas eu acho que tem muito esse bloqueio ainda, sabe? Que, principalmente a parte masculina. Como eu trabalho em academia, então eu trabalho com os dois grupos. Embora eu tenha academia tem 6 anos, aumentou bastante. Hoje, A quantidade de homens de buscando homens, atividade física? aumentou bastante. Mas teve um período assim que era 80-20, mais ou menos. Agora tá Uhum. 60-40, então melhorou bastante. E grande parte desse homem que vai é pela mulher. Ai, A pela mulher que leva, a mulher. mulher que vai. Essa era uma pergunta que eu ia fazer. O que esses homens estão buscando quando eles te procuram lá, né? Eles estão procurando ficar mais musculoso? Eles estão procurando questão para a saúde mesmo? Ou eles estão indo porque a mulher tá pedindo para ele ir? Não, aí nessa parte eu mudo um pouco. Mulher, no geral, sempre procura estética, né? O homem não. Ele só quer, não, porque o médico pediu, porque minha esposa falou, quero perder um pouco essa barriga, então sempre é por uma coisa assim, saúde mesmo. Poucos são Uhum, estéticas, assim. uhum. Vai mais pela Vai saúde. mais pela saúde, diferente de mulher, né? Mulher já não, Que quer isso, quer aquilo. legal. Mulher é um pouco mais íntima. O homem não, o homem mais não, porque o médico pediu, porque eu quero perder essa barriga, porque eu quero ter uma qualidade melhor, ou vou pra mim pedalar, ou pra jogar meu futebol. Tá me atrapalhando um pouco. Cirurgia hoje, muita gente faz cirurgia, né? Por conta dos esportes demais. Excesso também um pouco. Então, geralmente sempre é por isso. Uhum. Por uma recomendação ou indicação de alguém. A estatística que você trouxe para nós foi o quê? Era de 20, 80. 20-80, hoje é 60-40. Entre homem e mulher. Doutor Anderson, os homens, está havendo uma mudança na mentalidade dos homens para que eles estejam buscando mais se cuidar, né? Porque essa estatística é interessante. Interessantíssimo. Quando ele foi falando ali, eu já até ri, porque a história, eu sempre pergunto, né? Quando vem um homem, geralmente é a mulher que marca. Né? Ah, Essa terapia é a É mulher, a terapia, a mulher que o cabelo também, doutor? a mulher que É a mulher que manda no Em negócio? muitos casos aí, o Marca homem leva. acaba procurando a ajuda ali no consultório com a gente, é porque a esposa acaba Olha, falando ali, vai lá, cuida do seu cabelo, tá ficando tá muito careca. Exatamente. Então, assim, em muitos casos aí, o marido acaba procurando o nosso atendimento para conseguir melhorar isso aí por conta dessa situação. Só um parênteses, tem pesquisas que mostram que os homens casados tendem a viver mais. Tá? Não é à toa, não por acaso. A primeira coisa, eu sempre pergunto para as mulheres que me procuram, eu quero marcar para o meu marido. Eu pergunto, ele está motivado ou você está empurrando? Mas eles Aí depois eu vivem pergunto mais. para ele também, você veio empurrado ou você veio de boa vontade Mas mesmo? eles vivem mais porque as mulheres levam ele para o médico, correlação, para o né? psicólogo. Não, é correlação. Os fatores não são tão explicados, mas é correlação. Casado vive mais. Agora, os motivos. Tem novas pesquisas sendo feitas para investigar os porquês, né? Que são os mecanismos explicativos, né? Agora tem uma correlação aí que a gente Tiago, nós vamos ter nota. que te casar. Pra ver se você vive mais, porque os dois aqui já são, hein? Melhorar Ai, essa gente. estimativa aí. Que maravilha. O Anderson, mas a gente ouve muito falar assim também que os homens têm essa resistência até então para ir na psicoterapia. Você vê isso também? Porque Thiago viu na academia que essa proporção melhorou, né? Que aumentou ali bastante os homens buscando auxílio. Na psicoterapia,
ainda tem aquele tabu, né, de psicoterapia para homem fraco, coisas do tipo, ou não, os homens também já estão procurando mais? Tem, na verdade, duas perspectivas, né? Eu já atendo ali há mais de 10 anos e chegou uma época que 75% dos meus pacientes eram mulheres. Uhum. O que começou a acontecer? Essas mulheres, elas começaram a conversar com as amigas, aquela coisa toda, e empurrando os maridos para mim. Eu não costumo atender o próprio marido da minha paciente, né? Mas a amiga da amiga da amiga vinha e começaram a indicar os maridos. Então, hoje, 75% virou totalmente. Hoje eu atendo mais homens. Tanto é que eu Uau! nichei o meu trabalho para atender homens, porque por toda uma questão mesmo de concepção, eu entendo que, né, a questão da família, das crianças, tem muito a ver com um homem saudável dentro de casa, então eu estou focando bastante nisso. O jogo virou. Agora, a maioria ainda vem empurrado pela mulher, tá? Aham. Tem mudado, graças a Deus, porque a internet, a gente sabe, tem muitas coisas que prejudicam, mas tem muitas coisas boas. Uma das coisas boas é a inspiração. O meu paciente típico, né? Ele é um cara que ele é empresário, ele é um profissional liberal que quer performar bem em todas as áreas da vida. Então ele vê na internet esses modelos Uhum. que fazem terapia. Então os caras que estão em alto nível eles falam, que meu terapeuta, minha psicóloga, isso inspira, te quebra um pouco do tabu. Então muitos chegam já falando, não, eu acho que seria legal para mim, eu não sei direito como é que é isso, mas eu queria entender melhor. Então muitos já começaram a vir de forma espontânea, não apenas empurrado pela esposa. Ai, que legal. E eu fiquei com uma dúvida que, esses homens, geralmente, eles buscam a ajuda psicológica por quais motivos, né, eles têm buscado a psicoterapia? Tem vários motivos, mas se eu fosse destacar, eu vou Os dizer, principais, assim. é porque assim, tem um motivo aparente e tem um motivo mais profundo, né? Aham. A gente sabe. Geralmente eles vêm com questões de ansiedade, insônia, preocupação crônica, né? Aquela Certo. coisa de, muito problema, não consigo dormir, sobrecarga, estresse e ansiedade. Mas tem muito problema de base também, o relacionamento. O Uhum. relacionamento conjugal hoje, ele acaba sendo ali como se fosse ali o alicerce do problema, né? Que vai Uhum. funcionando como um gatilho para disparar esses problemas de ansiedade, problemas de humor, de depressão, enfim. Mas os principais problemas, né, que aparecem realmente são relacionados à ansiedade, ao estresse crônico, né, e à preocupação Uhum. crônica. E tem uma questão que aparece no meu consultório, que muitas vezes os clientes, entram em contato, e até na clínica mesmo, né, mas clientes homens que gostariam de fazer a psicoterapia com um psicólogo homem. Uhum. Ah, como é que você vê isso, assim, essa demanda, né, dos homens para se sentirem talvez mais à vontade com um psicólogo que é homem também? Exatamente isso. Eles costumam falar exatamente que eles ficam mais à vontade se for um homem. Porque muitas vezes aparecem assuntos, né, da intimidade, que acabam interferindo no bem-estar desse homem, e ele não fica muito à vontade de falar com a mulher. Então, geralmente tem essa justificativa. Apesar que a gente sabe que tecnicamente isso não Sim. tem diferença, né? Porém, quem procura, geralmente procura com essa justificativa. Eu até tentei ir numa doutora, fui nas 2 sessões, mas tá meio sem jeito, não Aham. fluía. Geralmente tem essa conversa, sabe? E aí Sim. eles vão mudando e vão procurando, o homem. Já a mulher é o contrário, né? Mulher é engraçado que ela não tem isso, Não né? tem. Tanto é que muitas vezes eu atendia pacientes mulheres vindas de outras psicólogas, né? Aham. Porque eu queria fazer uma experiência agora Com sendo atendido por um homem. homem. O homem já não tem isso, ele quer, assim, ficar mais à vontade, ele acha que estaria mais à vontade com um terapeuta, né? Um psicólogo homem. Sim. Doutor Eberson, e aí, os homens estão mais vaidosos? Então, posso dizer até a mesma coisa que o Thiago mencionou aí, e que o doutor também, Anderson, havia mencionado. Os, os pacientes, assim, específicos, homens aí, eles têm buscado, sim. Hoje eu diria que um 40% é o que é empurrado pela esposa, pela mulher ali, Também, né, a mulherada tá mas os, mandando mesmo em vocês. mas os 60% é que eles querem cuidar ali ter esse autocuidado, né? Eles entendem que a partir do momento que aquilo ali está impactando no hábito de vida, abaixando a autoestima. Então, assim, esses dias para trás aí, eu atendi um paciente
E esse paciente, ele até penteava o cabelo todo pra frente. Ah, E aí, eu cheguei, olhei e falei assim, acho que ele não deve precisar de tratamento pra nada. Ele veio aqui uhum. conversar comigo. Tudo bem, e aí ele foi me explicar a história dele e as dores dele ali, né? E a gente foi olhar, ele tinha um buraco ali em cima da Uau. cabeça. Então, assim, e isso incomoda. Então, assim, aí, abertamente ali no consultório, ele foi nos repassar o que incomodava ele. E dentro disso ele falou, ó, me incomoda, porque a pessoa tá me olhando de trás e tá vendo um buraco aqui na minha cabeça. Então, assim, ele tem as entradas ali da hairline bem grande, né, que é essa linha frontal, e que ele olhou e, assim, nos mostrando, ele falou, isso aqui me incomoda muito. É um paciente que a gente já indicou o transplante capilar para ele, é um paciente que ele tem a indicação, não é todos os pacientes que têm, existem alguns casos que não é indicado, né? Esse foi um paciente que foi indicado, e a gente está fazendo um planejamento e programando, que foi a consulta bem Que recente. casos que não são indicados para fazer um transplante? Por exemplo, um paciente com alopecia cicatricial é um caso que não é indicado, que o paciente com alopecia cicatricial em atividade, ele não deve realizar um transplante capilar, porque a pega dos enxertos, dos folículos, das unidades foliculares, não vai ter uma boa cicatrização. Então, assim, fazer transplante capilar de qualquer forma não é indicado. A gente Uhum. precisa fazer um planejamento sério e programar para ter uma boa cirurgia com eficiência. Ah, você disse que os homens ficam bastante incomodados quando tem, às vezes, uma calvície Uhum. importante, né? Qual que é a importância de cabelo, barba para vocês homens, assim? Aonde toca, né, ali na autoestima de vocês? Eu acho que entrando nesse assunto sobre cabelo, barba, eu diria que 90% dos homens se incomodam, tá? Tem o 10% ali que não tem esse incômodo, mas assim, dos 90% a gente entra muito naquela situação da pessoa ter isso mais reprimido, sentir vergonha, entender que isso é uma vaidade. Porém, não é bem por aí. O autocuidado em si é estar melhor em si, é ter uma melhor autoestima para você conseguir desempenhar as suas atividades diárias, né? Uhum. Conseguir estar bem consigo mesmo para você estar bem em casa, com seus filhos, com a sua esposa. E assim, Dr. Anderson pode me dizer se eu tiver errado sobre isso, por parte psicológica, a gente entendendo. E esse autocuidado, quando a gente menciona isso, é um cuidado contínuo. Ele vai fazer um tratamento psicológico, quando a gente fala de capilar. Ele vai fazer um tratamento com um educador físico. Ele precisa ter essa liberação de endorfinas de uma forma mais correta, né? Para a gente ter um bom resultado aí. Porque tudo isso impacta no crescimento capilar, influencia na queda capilar. Acho que o Thiago pode até nos explicar aí sobre esse hábito de fazer as atividades diárias, os homens se incomodam, você tem visto, assim, que o pessoal tá olhando ali no espelho ali e fala que, não, tô calvo e E parece que vai tô ficar magro. gigante. Tem até a brincadeira, né? Que conserta um, Tô, estraga o outro, né? tô grande, mas É, tô calvo. mas eu acho também uma coisa que ajuda bastante também, eu acho, pegando um pouco dessa parte da tricologia. Hoje tem muitas formas também, né? Eu Sim, lembro que há muitas. pessoas que tinham que ir lá pra Turquia para fazer um tratamento. Quando você fala disso da Turquia, é importante a gente lembrar que a pessoa vai fazer um tratamento na Turquia e vai voltar pro Brasil. Como que ela vai continuar? Então, assim, ela precisa ter um médico próximo a ela, né? Mas explica pra gente, e para quem está nos assistindo também, o que que é esse tratamento que foi feito na Turquia, né? Como é que eram as formas de se tratar antes e o que tem Que sido evoluiu, né? aplicado agora? Porque esses dias eu estava conversando com o meu dentista e ele vai fazer um procedimento, acho que de implante capilar. Uhum. Aí eu falei para ele: "Nossa, mas você vai fazer aquele corte aqui atrás, né, que tira um pedaço da cabeça, não faz Área isso do não, adoro. né?" As mulheres, né, dando palpite aí na vida de vocês. E aí ele falou: "Não, Lorena, não faz isso mais agora, né? Tem uma outra técnica. Então, doutor, o senhor podia explicar para a gente quais são as técnicas mais avançadas que se tem hoje, né, para os homens buscarem esse auxílio aí para o tratamento da calvície?" Essa técnica que você mencionou é a técnica FUT, né, FUT,
É uma técnica onde retira uma parte do tecido da região occipital, aqui do couro cabeludo, né? É uma técnica que não é usada mais, é uma técnica já ultrapassada. Então, assim, hoje é realizado a técnica FUE, Follicular Unique Extraction. Então, a gente retira folículo por folículo para realizar as implantações. Cada folículo é implantado individualmente. Então, assim, uma pergunta que eu escuto: você vai fazer 5.000 furos no meu couro cabeludo? Sim. Sim. Se for indicado fazer 5.000 unidades foliculares, vai ser feito 5.000 furos no seu couro cabeludo. A gente vai tirar fio por fio. E vamos implantar fio por fio também, né? Mas a pessoa precisa ter uma região doadora, é isso? Precisa ter uma área doadora adequada, né? Então, assim, fazer o transplante capilar, além das contraindicações, uma alopecia cicatricial, o paciente precisa ter uma área doadora adequada para a gente conseguir fazer essas extrações. Senão a gente não consegue. Uhum. E como é que é o pós-operatório? Primeiro, né, fiquei na dúvida aqui agora. Quanto tempo demora uma cirurgia dessa? E como é que é o pré, né? O que a pessoa precisa ter para ela estar apta a uma cirurgia dessa? E como é que é o pós, né? Porque você vai implantar, fazer 5.000 furos aí na cabeça da pessoa. E aí, tem que raspar a cabeça? Não, né? Como é que é isso? Então, quando a gente fala de pré-operatório, né? A gente vai tratar esse terreno, né? Eu costumo falar que é igual as plantinhas, a gente precisa adubar esse terreno. Então, assim, a gente prepara esse terreno, prepara o couro cabeludo para realizar esses microfuros, né? Ali no couro cabeludo. Então, são 5.000 furos, mas não é big furos, são 5.000 microfuros, né? 5.000 microextrações, onde a gente preparou esse paciente para isso, fez medicações, exames pré-operatórios, realizou essas extrações, realizamos as implantações para esses pacientes, né? Após realizar as implantações, a gente vai fazer os cuidados pós-transplantes. Realizando esses cuidados pós-transplante de forma adequada, a gente tem uma pega muito boa ali desses enxertos, né? Dessas unidades foliculares. Posso pegar sol uma semana depois? Não posso. Isso é proibido. Então, assim, você vai prejudicar o seu implante capilar. Então, assim, é uma orientação que a gente já informa. Eu ando de moto e vou fazer o transplante capilar. Eu posso andar de moto uma semana depois? Não. Pelo menos 30 dias a gente precisa aguardar. Então, a gente precisa esperar essa cicatrização desse folículo, né? Para que seja liberado realizar essas atividades em hábito. Quem tem cabelo muito fininho, muito fininho, dá para fazer? Então, esse paciente que tem o folículo, a gente chama com microfinamento, o fio, a gente vai fazer uma preparação, né, para esse paciente. Pode se realizar, mas a gente vai fazer a preparação do fio para a gente conseguir melhorar a densidade dele e transplantar esse fio de uma forma mais adequada para ter uma melhor pega. Então, a gente vai preparar esse terreno para fazer esse transplante. Não é um paciente que a gente já pode chegar transplantando. Então, a gente precisa fazer esse preparativo. Doutor Anderson, como é que os homens são afetados com a questão da autoimagem? Né? Seja por uma queda de cabelo, uma calvície, né? Ou qualquer outra coisa que possa ali afetar uma questão física, né? Tem muitos homens também que têm essa dificuldade em aceitação do próprio físico dele, né? Sim. Isso tem muito a ver com experiências infantis, né, Lorena? Como muito do que acontece... A gente vai lá na infância. Com o sofrimento mental, né? A depender de como foi a infância dessa pessoa, o autoconceito, a autoestima dessa pessoa vai ser de um jeito. Dependendo, vai ser de um jeito diferente. Então, na idade adulta, se a pessoa, sei lá, teve uma lesão na perna, tem uma calvície, ela tem uma lesão no olho, alguma coisa que vá comprometer a aparência dela, na base da autoestima dessa pessoa, tá ali, vamos dizer assim, a dica para dizer se vai lidar bem ou não. Não é a questão da calvície, ou a questão do olho, ou a questão da perna, mas é uma questão de base mesmo, de autoestima. E aí, infelizmente, a gente tem históricos, né, de bullying, quando a pessoa é pequena, chacotada, com várias características, né? E quando cresce com a autoestima realmente afetada. E aí, dependendo do que apareça na vida dessa pessoa, ela vai reagir de uma forma disfuncional, vai ter um sofrimento. Então, tem pessoas que, eu imagino, né, que são calvas, que elas não sofrem tanto quanto
algumas pessoas sofrem. Tem gente que sofre mais. Isso tem a ver com autoestima. Não é a calvície que afeta a autoestima. Na verdade, a pessoa tem um problema de autoestima e a calvície, obviamente, é um gatilho que vai ativar aquele problema de autoestima, aquelas crenças relacionadas à autoestima. Entra como um contexto como um todo, né? Assim, entra a parte psicológica, a parte física. Então, a pessoa acaba se olhando no espelho e a gente entra naquele termo lá no início. É a questão da responsabilidade, né? Do autocuidado. Porque quando o homem vai se observar, ele já não tem músculos, ele tá triste, ele tá careca, ou seja, ele já tá numa situação um pouco pior, né? E Assim, ainda se a gente mais for- na sociedade que a gente vive hoje, né? Com a internet, né? As comparações. Sim. Aí- Hoje em dia é bem complicado porque acaba que a pessoa se compara. Ela olha ali, mas ele tem cabelo, eu não. O marido da outra paciente, da outra amiga dela É. tem cabelo, eu não tenho. Recentemente, no final de semana, eu estava com o meu cunhado e ele me mencionou, quando a gente fala sobre educação, sobre atividade física, né? Ele mencionou, eu quero malhar porque eu tá grandão, porque na hora que o pessoal pegar e falar assim, esse aí é o pai da Helena, então, assim, tenho medo dele. Então, assim, é uma coisa que ele já mencionou e que é uma situação que acontece, né? A gente tem diversas situações aí que podem provocar isso. E o Muito grandão parece trazer um estereótipo de força, né? Segurança. De segurança. Mas, Thiago, ser fortão, né? Ganhar muita massa muscular é sinônimo de saúde? Não, pelo contrário, né? Assim, eu tenho 14 anos de profissão. E nesse período, não tinha internet, né? Como é hoje. Então, assim, a pessoa queria fazer um exercício por fazer. Lógico, naquela época já existia hormônios, enfim. Mas hoje todo mundo chega lá com a referência de alguém da internet. Eu quero ficar igual falando de tal, igual esse aqui. Hoje também tem canais de YouTube, enfim. Hoje é muito fácil, né? Você pegar uma referência de corpo. Antes não tinha isso. E hoje também é muito mais fácil e barato. Uhum. Então, é muito mais fácil você E suplementar, acessível, mais né? Todas essas acessível. coisas muito acessíveis. Um que mudou uma coisa hoje de antes é porque antes tudo era mercado negro, né? Não tinha tanto endócrino, por exemplo, né? Pra você fazer de forma correta, fazer exames, enfim. Porque hoje, acaba que a musculação virou uma profissão, né? Virou uma profissão, já era um esporte e ficou mais acessível para todos, né? Então, a pessoa hoje em dia vai no médico, se cuida, enfim. Consegue fazer isso de forma mais segura, né? Mais saudável. Porém, ainda existe o mercado negro, né? Mas não é como era antes. Então, hoje é bem mais fácil, assim, as pessoas cuidarem. Só que esse excesso acaba trazendo um monte de coisa, né? E como a gente vive num mundo um pouco de aparência, e porque eu sou da academia, que antes era academia de aparência. Hoje está um pouco mais saúde, o pessoal preocupado mais com longevidade. Então, mudou um pouco isso. Porém, mesmo por conta, talvez, essa influência da internet, existe muito essa coisa da obrigação do corpo. Mesmo quem não é ninguém, quem não vive do corpo, tem essa exigência. Seja homem, seja mulher. Então tem essa cobrança de ter um corpo legal, um corpo ok. Meio que pra ser aceito, né? Tipo, o que mais tem, o que eu mais ouço, muito, independente do sexo. Vou viajar daqui 3 meses, eu tenho que estar bem na praia. Só pensa nisso. E realmente, a pessoa vai lá, se dá a vida, 3 meses, ok. Acabou a viagem, esquece de academia. Meio que volta ao que era antes, né? A rotina de antes. Esses dias eu estava na academia observando, que eu gosto de psicólogo, gosto de observar, né? A gente vai pra academia e não malha, não. Aí a gente fica Alguns, observando os outros, né? E aí, Thiago, achei tão interessante nas academias que tem espelho, né? Eu sei que a sua não tem, mas nas academias que tem espelho, eu fiquei observando os homens. Aí tem uma ala lá na academia que é só de aparelhos, praticamente os aparelhos que os homens gostam de malhar, né? Braço ali. E aí, todos eles estavam malhando, olhando no espelho, mas olhando o colega, né? Assim, se comparando para ver se o bíceps dele estava maior que o do colega. Aí eu brinquei com as amigas minhas que estavam lá na academia. Eu falei assim, gente, pode passar a mulher mais bonita aqui agora, que ninguém daqueles homens ali vão olhar, porque eles estão muito preocupados e focados com a questão estética deles, né? Você percebe isso? Como é que está sendo para os homens essa questão da estética, da imagem? Tem uma preocupação deles em relação a isso? Porque o doutor Weberson diz que, sim, quanto ao cabelo, temos uma preocupação, né? Que os homens, isso é importante para os homens. A aparência física também é importante? Sim, na minha academia não, porque lá é uma coisa mais voltada para saúde, né? Para uma interação, é diferente. Mas como eu faço consultoria em outras academias, eu acabo observando isso.
Homem, isso é desde antes, tá? Isso não mudou entre homem. Comparação, tamanho do seu braço, quantos quilos você pega. Então, assim, tem muito isso, essa competição de carga e de volume. Diferente já de mulher que é mais desfilar roupa. Então, tem bem diferente o público. E você falou muito verdade. E tem um outro pior ainda, né? Porque hoje com os fones de ouvido, então, assim, internet, Wi-Fi, então o pessoal treina com fone de ouvido, então quase não tem interação. Então, no máximo, ali um homem fazendo sozinho e comparando com o outro. Como você falou, pelo espelho. Tem demais isso, sabe? Essa comparação de carga. E desde adolescente, né? É Desde interessante que você adolescente. vê os meninos lá, 12 anos, 13 É. anos, querendo levantar a carga É. que marmanjo bombado levanta. Ou já querendo ganhar uma massa Sim. muscular rápido, Sim. que ainda nem tá na fase de desenvolvimento dele, né, doutor? Exatamente. As crianças estão começando precoce, né, hoje. E sempre tinha aquela frase assim, ó, o que eu tomo pra crescer? Sempre. Exatamente. A questão da comparação, né? É. Hoje é um veneno, né? Meninos, Demais. eu quero fazer uma dinâmica com vocês aqui agora, que é assim, a gente pegou umas frases aí que são ditas, né, na população em geral, que as pessoas costumam dizer, e aí eu vou falar essa frase e eu quero que vocês me digam se essa frase ela é um mito ou é uma verdade, tá? Pode Ok. ser? Combinado. O Anderson, homem não chora. É mito ou é verdade? Mitaço. Mitaço? Um grande mito. Eu costumo brincar assim, o homem ele tenta escolher a hora de chorar, né? Mas ele não consegue escolher. Ele não fala que o homem não chora, mas mais cedo ou mais tarde ele vai chorar. A verdade é essa. Então, é um grande mito. Então o homem chora. Com certeza. Não chora na hora que ele queria. Às vezes ele chora, segura o choro, Lá, segura. caladinho, no Ele vai cantinho segurando dele. o choro, mas chega uma hora que ele não consegue mais segurar. Porque a gente é humano, né, Anderson? Exatamente. Porque é aquela história, né? Não quer mostrar fragilidade. Só que você vai sustentando, chega uma hora que você não dá conta mais. Aí é a hora que chora. Esses dias eu recebi um paciente exatamente com essa demanda, essa questão, né? Chorou escondido. Aí um parente pegou na câmera, ele chorando. E aí ele todo constrangido e tal, teve que explicar, enfim, inventou uma história lá. Mas é isso, tenta colocar uma máscara, mas a grande verdade é que o homem chora sim. E, aliás, o consultório do psicólogo é um ótimo lugar, né, doutor? Ou Pra gente chorar. a e gente a gente expressar tem as até nossas lenço lá, a gente tem emoções. até caixa de lenço. Óbvio, as mulheres usam mais, né? Mas Com tá lá, se o certeza. homem quiser, ele sai com o rosto limpinho, não precisa ninguém vai ver que ele chorou. Doutor Weberson, essa aqui é ótima, porque eu tô com a bancada de pais aqui e eu acho que todo mundo vai concordar com essa, hein? Meus filhos estão me deixando careca. Isso é mito ou é verdade? Bom, isso aí é uma expressão que a gente escuta muito, né? Aí no dia a dia. É uma verdade, mas tem uma observação aí. Então, assim, é importante a gente lembrar que os filhos, por si só, ele sozinho, com os estresses, aqueles hábitos diários, aquela correria, contribui, mas com uma fração muito pequena, né? O estresse, hoje em dia, ele acompanha a gente em toda a rotina diária, no trânsito, no trabalho, conversando com alguém, você tá ali num local fazendo um pedido, às vezes você tem um estresse ali, então, assim, é bem importante a gente lembrar sobre isso. Então, vale ressaltar que a culpa não é só dos filhos. Ok. Tiago, quanto mais treino, melhor. Mito ou verdade? Mito, né? Na verdade, o excesso faz mal, né? Independente qual área seja. Porque acabou de falar, como eu falei antes. A musculação acaba uma atividade, então requer descanso, né? A musculação, prática de atividade física em geral. Então, o pessoal anda treinando muito. É com isso, lesão, né? Muitas lesões. Então, Principalmente articulação. aqueles homens que vão para academia de manhã e querem ficar fortões, né? Aí vai de manhã, e depois vai depois do almoço, aí à noite vai de novo. Não, como é que é isso? Não é legal. Não é legal, e ainda mais, inclusive, que hoje, as academias hoje, raramente abria sábado, né? Hoje abre 24 horas, inclusive domingo, justamente por isso. A pessoa vai lá de manhã, faz um treino, volta à noite, faz outro treino, e com a internet, nossa, fulano de tal passou um treino agora, vai, copia, faz por conta própria. Enfim, esse excesso, né, faz muito mal para a parte dormir física. que é bom ou nada, né? Dormir, que é o principal, né? Porque depende do seu objetivo. Acho que quando a gente fala do Independente sono, de qualquer é um dos objetivo. fatores que impactam na queda capilar, né? Então, assim, dormir mal também é uma das situações que gera essa queda capilar nos nossos pacientes. É claro que é um conjunto como um todo, né?
Tiago, você falou que o pessoal está fazendo muito uso de Hormônios. hormônios para ajudar ali, né, a ganhar É. massa muscular e tudo. Isso interfere na questão capilar, esse uso excessivo de hormônios pelos homens? Com certeza, Lorena. O uso excessivo de hormônios, quando o paciente faz uma aplicação de testosterona de forma desordenada, aí gera-se um aumento dessa queda capilar, né? Porque a gente aumenta o fator endogenético e gerando uma queda aí. Então, assim, a gente volta naquilo que o Thiago mencionou. Às vezes ele tá grandão, mas tá careca. Tá sem cabelo. Porque ele não fez esse cuidado. Então, assim, Entendi. fazer um cuidado acompanhado é muito importante. Uhum. E acompanhar com o educador físico, com o psicólogo, com o profissional específico para essa reposição e também conosco a parte capilar, né? Então, a gente fazer um planejamento para isso é extremamente importante. Então, dá para ficar forte e ainda ter cabelo. Com certeza. Conciliar os dois. Desde que tenha um acompanhamento aí, né? Precisa ter um Com planejamento. profissionais, um O equilíbrio, planejamento. descanso, boa alimentação. Perfeito. O Anderson, um homem pode ser forte e, ao mesmo tempo, pode pedir ajuda. É verdade ou mentira? Verdade. Totalmente verdade. Na verdade, isso é uma questão de inteligência, né? Porque se você finge ser mais forte do que é tolice. Se você pede ajuda, isso não te deixa menos forte. Pelo contrário, te deixa mais inteligente. Você é mais sábio. Você continua sendo forte, só que inteligente também. E mantém a sua força por mais tempo. Agora, se você não pede ajuda, a tendência é a sua força diminuir com o tempo, porque você vai se fragilizar. Seja mentalmente, seja fisicamente. Então, verdade. Doutor Eberson, homem de verdade não se preocupa com a aparência. As pessoas falam isso na rua, né? Não, homem de verdade não tem essas frescuras aí, não. E aí, mito ou verdade? Isso aí é um completamente mito, né? Assim, o homem cuidar da aparência dele não torna ele menos homem. Então, assim, isso é um fator muito importante. A gente cuidar dessa autoestima, eu acho que é uma responsabilidade ali do homem estar bem consigo mesmo, né? Para conseguir estar bem com a sua família como um todo. Então, assim, isso aí é um mito completamente. E é importante a gente lembrar, Lorena, que negligenciar a própria saúde, né, não é se demonstrar mais forte. Então, assim, é importante a gente cuidar da própria saúde para estar melhor, né? Sim, sim. Bom, eu queria agora fazer um bloco diferente sobre histórias. Eu trouxe aqui duas situações, duas histórias de vidas reais, de homens reais aí do dia a dia. E aí, eu quero que vocês, após eu ler aqui, né, o nosso caso concreto, que vocês me deem aí dicas, que a gente ajude esses homens aqui em relação ao autocuidado. Pode ser? O nosso primeiro caso é um homem de 35 anos que trabalha muito. É esse que nós estamos falando aqui, né? Que tem vários papéis sociais. Não pratica atividades físicas, está estressado, percebeu queda de cabelo e diz que não tem tempo para cuidar de si. O que vocês diriam para esse homem? Bom, uma coisa que a medicina capilar me ensinou aí foi que a gente não pode minimizar a queixa do paciente. Então, assim, às vezes o paciente tem uma calvície grau 2, que é bem pequena, e a gente, vou minimizar isso. Não, se isso incomoda o paciente, se isso é uma dor dele, a gente tem que ter importância com isso. Então, todos esses hábitos de vida, esses fatores de estresse, a rotina corrida, não realizar atividade física, tudo isso impacta na queda capilar, mas é importante a gente não minimizar essa queixa do paciente, não minimizar essa dor do paciente, né? A gente cuidar disso como um todo, tá? Que a gente tenha um bom resultado e melhore a autoestima desse paciente. E é claro, para que isso ocorra de uma forma coerente, a gente vai precisar do acompanhamento de outros profissionais, né? Como psicólogo, um educador físico, em conjunto aí, para que a gente tenha uma boa eficiência, tenha uma melhora nesse hábito aí como um todo. Então, assim, o paciente estar ali no consultório com o psicólogo conversando, eu tenho certeza que para ele isso é muito bom. Então, assim, isso deixa ele melhor, ele
fazer essa descarga, esse alívio ali que ele vai ter, gera uma melhora ali para ele por parte emocional, que para mim, pensando na parte capilar, é bom porque melhora o crescimento capilar, né? Realizar uma atividade física é extremamente importante, até mesmo ali para o paciente ter esse hábito em conjunto também, para que a gente tenha um bom resultado, né? Então, assim, eu acho que nada caminha sozinho, tudo caminha em conjunto. Doutor Anderson, como é que a gente pode ajudar esse homem? Esse tipo de homem, geralmente, eles gostam de carro. Não sei porquê, mas Carro? eles gostam de carro. Eu usaria uma metáfora. De carro? Eu usaria uma Ah. metáfora com ele. Se essa pessoa comprasse um carro, vamos saber, uma Porsche lá, um carro bem, né? Geralmente ele gosta de carro Carro, granfino. carro top. Carro Só que ele compra uma Porsche Carreira, lá, um carro de mais de 1 milhão, né? E ele começa a sentar o cacete nessa Porsche. E não faz manutenção, nem nada, e deixa o pau torar, como se diz, né? Logo, logo, ele vai ter um prejuízo, né? Material com aquele carro, que geralmente é muito desejado, né? Um carro assim é muito desejado. E aos poucos ele vai ver esse carro se danificar e perder o valor. E não ter mais aquela beleza e aquele encanto que tinha no começo. Vai virar um carro qualquer, porque está todo sucateado. Guardada a proporção da comparação, né? Eu usaria isso para me fazer chegar, me fazer entender para essa pessoa, porque ele não tem interesse, né? Ele fala, não tem tempo. Na verdade, não tem interesse em se cuidar, porque o Thiago falou, é uma questão de prioridade. São prioridades. Tempo é prioridade. Então, ele não tem interesse em se cuidar nesse momento. Então, essa metáfora é só para abrir o coração dele. Uma hora você vai precisar ter esse interesse, porque a sua máquina vai parar de funcionar. Seja por uma parte psicológica, a eletrônica ali do carro, seja por uma parte física, né? A mecânica do carro, vamos dizer assim. E aí, os benefícios que você tem hoje de ter essa máquina funcionando, você vai deixar de ter. Então, é uma questão de responsabilidade, mas também de sabedoria. Eu entraria por esse campo, né? Para convencer essa pessoa de que, olha, você não tem tempo, você não tem interesse. Se você não tem interesse, você vai colher os frutos e não tem interesse. Agora, se você passar a ter interesse, que aí é reforço positivo, né? Você vai colher os frutos de ter interesse, que é uma boa saúde, você vai poder usufruir do seu trabalho, porque muitos homens hoje, eles entraram num looping onde o trabalho, onde o dinheiro, ele é um fim em si mesmo. E consome muito, Por né? que você trabalha tanto? Ah, não, porque eu quero dar o melhor para minha família. E eu gosto de falar isso. E eu tenho até uma frase que eu bolei esses dias, que ela soou muito forte para mim, e é exatamente isso. Muitos homens, eles estão fazendo de tudo, se desgastando para dar o melhor para sua família, quando na verdade estão dando o pior de si mesmo. Porque nessa busca de dar o melhor, eles estão dando mais irritabilidade, eles estão dando cansaço, eles estão dando ausência. E isso é gravíssimo, porque é uma ilusão. Ah, eu estou trabalhando demais para dar o melhor, mas trabalhar demais está se tornando um fim em si mesmo. Então, a pessoa precisa despertar para esse cuidado. É o falso melhor, né, doutor? É o falso melhor. Falso melhor. Tiago, como é que a gente pode ajudar esse homem? Eu acho que é mal do homem, né? Essa questão, igual médico, só vai quando tá doente, só procura na última chamada, né? Eu acho que essa questão de prevenção em relação ao homem é bem mais difícil. E assim, quando a pessoa descobre, e isso a gente vê na prática, na minha área, quando a pessoa começa a fazer atividade física, nossa, como é bom eu poder acordar mais disposto, eu amarrar o cadarço do calçado sem ter que fazer um monte de manobra. Então, com a prática, a pessoa vê quanto é melhor ter esse bem-estar, né? Porque não adianta, assim, ter tudo que ele tem aí, viver nessa correria, e acaba que vira no automático, né? Vira uma coisa muito automática. Então, isso aí só começando a fazer, alinhando, associando, lógico, a vida que ele quer, os bens que ele quer, o interesse que ele tem, com a atividade, ele vai ver o tanto que é bom ter isso, juntamente com o bem-estar. Seja o bem-estar com a família, o próprio bem-estar dele do dia a dia. Porque, assim, o mais legal, como a minha área, o que eu desenvolvi é mais uma coisa relacionada realmente ao bem-estar, não tanto à estética. Nossa, como é bom eu poder fazer isso. Eu fiz uma caminhada com meu filho, eu brinquei o fim de semana, não senti desconforto, não tive dor. Então, coisa pequena que antes ele passava despercebido e hoje dá muito mais valor. Depois você começa a cuidar. E até para auxiliar no trabalho, né? Eu tenho um cliente que é odontólogo. E ele queixa-se muito de dores nas costas, porque a posição que ele fica o tempo todo trabalhando, o dia inteiro, para dar o melhor, né? Para quem ele ama, o adoece. E se às vezes ele tivesse com o físico mais fortalecido,
né, não teria esses problemas, né? E a fisiologia conta muito isso, né? Porque entre homem e mulher, o homem é mais forte que a mulher. Porém, a mulher se cuida, né? Por isso que eles comparam um com o outro. A mulher sempre tá mais nova que o homem, né? Porque o homem não tem esse hábito de cuidar, né? Ele se desgasta muito. E acaba virando essa coisa automática, essa coisa do homem, eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer, eu tenho que ser o pilar de tudo, né? Então, eu acabo deixando isso para atividades secundárias, né? Vamos para a nossa segunda situação. Agora a gente tem um homem de 25 anos que treina todos os dias. Esse aqui é dos fortões, hein? Um homem de 25 anos treina todos os dias, está obcecado com o corpo e insatisfeito com uma calvície precoce. Um homem jovem com calvície. Compara-se constantemente com outros homens nas redes sociais. Como é que a gente pode ajudar esse homem? Quer começar, Thiago? Vamos lá. Homem jovem, tá na academia todo dia, hein? Malhando, mas tem Marombeiro. uma calvície precoce. E tá, ó, na rede social, só se comparando. Ó, fulano tá mais bonito, fulano tá mais forte. E aí, como é que a gente pode ajudar? Nossa, isso tem demais. Isso é realmente vida real mesmo. Isso aí. Eu tirei de vida real isso aqui. E o mais engraçado, porque dependendo se você for, sempre vai ter o instrutor, né? Se você não tiver um exclusivo. Mas eu vi isso aqui na internet, quero fazer igual, porque eu falando tal. Sempre tem isso, né? Mostrando comparações para poder fazer. Mas é isso, eu acho que falta um pouco desse cuidado, assim, do geral, né? Porque, assim, eu acho que hoje em dia é bem mais fácil, né? Igual eu comentei com o doutor aqui sobre a tricologia. Tinha essa lenda, né? Eu tenho que ir pra Turquia para poder fazer, eu tenho que estar em tal lugar, ou médico específico. Eu acho que hoje em dia é tudo muito mais fácil, né? Tem várias formas, né? Até se tornou um pouco mais acessível, né? Em comparação que antes, porque também fazer isso, nossa, era um evento, né? Achar alguém que fez e comentar, fulano tá sem boné, tá andando assim porque fez. Então, assim, tem muito isso, né? De comparações. E eu acho que em relação ao homem, mais sobre essa parte do treino, eu acho que vai ser meio difícil se controlar, porque é do homem mesmo. Sempre esse comparativo de peso, corpo e performance. Porém, eu acho que com essa entrada mais da parte de estética, tá ficando um pouco mais tranquilo, assim. As pessoas buscam mais esse autocuidado em relação à boa alimentação, que mudou demais na conta também. Sim, as pessoas se alimentam super bem. Em relação, igual hoje, todo mundo vai comprar, por exemplo, um suplemento, olha a informação nutricional, coisa que não tinha antes. Ia lá, comprava, hoje, antigamente, há 9 anos atrás, tem um estudo que o suplemento que mais vendia era o Mega Mass, que era aquele hipercalórico, que a pessoa queria ficar grande, volume e tal. Hoje em dia não, hoje é whey. Então hoje você vai beber água e deixa água com whey. Então hoje em dia, até isso tá ficando excessivo demais, essa questão de boa alimentação. Tudo vai agora tem whey, qual que é o pH da água, enfim. Tá ficando uma coisa até um pouco mais bitolada. Então, assim, a gente tá caminhando para um lado que tá ficando muito de muita aparência, sabe? De muito assim, como foi feito isso, como é que foi esse alimento. Essa comida é feita no óleo de abacate agora, que é o óleo de avocado, que tá em alta também. Mas eu acho que a rede social tem mexido muito com a cabeça das pessoas em relação a isso. Alimentação, essa comparação um com o outro de físico. Não vamos nem entrar nesse mérito, mas tem as canetinhas emagrecedoras, né? Que aí tá na moda. E aí... As canetas emagrecedoras geram uma queda capilar. Eita. Olha isso! Só. Conta pra nós, doutor. Como é que é Bomba. isso aí? Bomba. Vamos falar disso, vamos falar disso. Porque tá todo mundo usando, e aí a gente vê, assim, às vezes até algumas pessoas usando de uma maneira indiscriminada mesmo, sem entender os riscos que isso pode trazer para a saúde delas, né? Então, conta pra gente aí. que Assim, risco o uso indiscriminado de canetas emagrecedoras, né, pode provocar um quadro, né, que é chamado de eflúvio telógeno, que ele aumenta a fase telógena no couro cabeludo, onde a gente tem uma maior quantidade de quedas de cabelo. Então, assim, às vezes a pessoa tá emagrecendo, mas tá ficando careca também. Então, assim, isso é muito comum de eu escutar, tá? E até mesmo atender ali no consultório. Então, a gente volta naquele planejamento que é importante. Então, aquele acompanhamento conjunto, multidisciplinar, é muito importante. Porque a gente consegue fazer um planejamento para esse paciente, faz as aplicações de canetas emagrecedoras, mas a gente pode fazer um tratamento capilar em conjunto. Então, o não minimizar a queixa do nosso paciente é muito importante.
Porque ele quer emagrecer, mas ele também não quer ficar careca. Uhum. Então, a gente precisa fazer um planejamento para ele por parte capilar, para que ele faça o acompanhamento com o endócrino dele e a gente não deixe esse paciente careca. Então, assim... Homens, vocês estão ouvindo o que a muito gente está importante. falando aqui hoje? Tudo tem a ver com acompanhamento, né, doutor? Não Precisa, vamos fazer exatamente. nada de maneira autônoma, né? Tomar um negócio que No o coleguinha escuro. está tomando, no escuro. Não, procurem ajuda de um profissional, né? Um profissional que Sim. possa acompanhar vocês, a depender da situação, que seja até uma equipe multidisciplinar, né? Ali o personal, o médico, o psicólogo, acompanhando vocês, porque é possível a gente ter qualidade de vida, ter saúde, ter autoestima, mas é tudo com acompanhamento direitinho, né? Com Não vamos fazer responsabilidade. nada de maneira irresponsável. Exato. E, Lorena, voltando num assunto importante que você mencionou, na história do paciente de 25 anos, assim, a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante. Quando a gente fala de calvície, 25 anos, a gente precisa fazer um planejamento, porque se esse paciente tem uma alopécia de grau avançado, ali uma alopécia grau 6, 5, que vai ter que realizar um transplante capilar, eu preciso pensar nesse paciente com 35 anos, com 45 anos, com 55 anos. Então, a gente precisa fazer um planejamento para esse paciente de um cuidado contínuo. Então, aquele paciente que tem aquela expectativa, realizei o transplante, nunca mais preciso fazer nada com o meu couro cabeludo. Não Isso é aí verdade. um mito, isso não é verdade. Porque logo mais ali na frente, ele vai precisar de uma avaliação nova para ver se ele vai precisar realizar um transplante ou fazer um cuidado capilar. Então, assim, não fazer um planejamento, realizar um transplante capilar num paciente de 25 anos, 30 anos, sem planejamento, é totalmente errado. Porque esse paciente lá com 50 anos, se ele precisar de um procedimento de novo, o que a gente vai fazer? A gente não tem área doadora, então vai ser contraindicado. Ele vai continuar calvo. Então, assim, é bem importante a gente lembrar sobre isso. Hoje, com o avanço das técnicas, a gente tem body hair, então a gente retira a unidade folicular do corpo mesmo, né, ali da região de tórax. Uau! É um outro formato E que implanta tem e faz a implantação no couro cabeludo. Não é o mesmo fio, não é a mesma qualidade do que você fazer um transplante capilar do couro cabeludo para o couro cabeludo. Então, a gente retirar um cabelo da cabeça para colocar na cabeça é um cabelo diferente, é uma unidade folicular diferente. Então, a gente precisa sempre lembrar isso. Mas, com o avanço, tem diversas alternativas ainda. Mas, assim, a gente precisa sempre lembrar disso. Então, às vezes, tem um paciente que ele não tem nenhum pelo no corpo. E está começando, já é dele mesmo previamente. Ele está evoluindo para um grau de calvície avançado. Ele tem área doadora adequada. Você vai lá, tudo que dá, nunca mais ele vai conseguir fazer um transplante novamente. Então, assim, a gente precisa lembrar disso. A gente precisa fazer um planejamento, é muito sério. Não fazer um planejamento, a gente perde a continuidade do cuidado desse paciente. A gente não pensa nele lá na frente, né? Doutor, inclusive pensando que nós envelhecemos, né? E aí, com o envelhecimento, a gente perde cabelo também, né? Eu tô Continua gerando perdendo um queda. monte de cabelo. Depois a gente vai te examinar lá no favor. consultório, viu? Já gostei dessa Vamos cuidar. técnica que não precisa cortar, sabe? Não vamos Ah, cortar, não. Sabe? A gente lembrar sobre isso, assim, mulher também tem alopécias. Sim. Então, assim, a gente tá falando aqui sobre homem, mas mulher tem um grau de calvície, né? Eu Pode vi gerar uma alopécia padrão feminino. entrevista da Débora Seco, fazendo o tratamento, porque ela tem alopécia há muitos anos. E aí ela Sim. contando, né? Fazendo esse acompanhamento. Então, não é uma questão só dos homens, né? As mulheres também podem ter. Sim, e você falando sobre Débora Seco, por exemplo, a Maiara e Maraísa, foi uma das duas irmãs, recentemente teve um quadro de alopécia. Então, assim, o cuidado contínuo é muito importante. A gente lembrar sobre isso, que a mulher também tem que ter esse cuidado. Tem algumas mulheres aí que a gente vê, que a gente chama de alopécia frontal fibrosante. É aquela mulher que tem a testa lá atrás, ou seja, ela gerou um grau de fibrose ali com a queda, com o decorrer do tempo, e a falta do cuidado
foi aumentando isso cada vez mais. Então, assim, o tratamento precoce é muito importante. Quando a gente fala ali do homem, novamente, o homem ele não costuma fazer esse autocuidado. Mas uma tricoscopia precoce, aquele paciente que ele já detectou ali, meu cabelo está ficando mais fino, vou lá, realizo uma tricoscopia nesse paciente. A gente consegue entender que esse paciente está evoluindo para um grau de calvície, uma alopécia, e fazer um tratamento precoce para que ele não perca essas unidades foliculares. Então, assim, esse paciente com 30 anos nessa situação, quando ele tiver com 50 anos, a gente tem umas unidades foliculares ali para ele, para a gente continuar esse cuidado. Então, é bem mais fácil realizar um transplante lá na frente para esse paciente, caso seja indicado, né? Muito legal. Porém, lembrando como um todo, precisa do cuidado multidisciplinar, né? A gente precisa disso em conjunto. Eu costumo falar, Lorena, que quando a gente fala de alopécia, de calvície, tanto masculina quanto feminina, são pilares. O médico sozinho ele não resolve tudo. Então, é 50%, 60% eu, 40% o paciente. E quando a gente fala do paciente, a gente fala sobre atividade física, cuidado psicológico, realizar um hábito alimentar, um acompanhamento com nutricionista adequado. Então, assim, tudo isso é muito importante. Perfeito. Doutora, a gente falou da questão da rede social, né, influenciando a questão da autoestima. Como é que você tem visto isso, né, a influência das redes sociais? Como é que a gente pode orientar esses homens a, enfim, se desligarem um pouco, né, dessa pressão social que as redes trazem para buscar uma qualidade de vida melhor? Esse é um assunto recorrente, né? Acho que algumas pessoas até assim, se incomodam da gente tocar nesse ponto. E quanto mais incômodo, a gente sabe mais culpa tem, né? Mais está se entregando. Exatamente isso. Agora, o fato é, cada vez mais a gente vai vivenciar isso, infelizmente, né? Porque realmente a gente vive uma enxurrada de exposição, de informação, e cada vez mais as pessoas têm a comparação como ali quase a regra, né? Agora, eu acho um ponto muito importante existe um tipo de comparação que é inspiradora. Você se compara para se inspirar. Então, por exemplo, você vê uma pessoa que cuida bem do corpo. E eu quero cuidar bem do meu corpo. Você pode se inspirar e aquilo ser saudável. Agora, quando eu olho para aquela pessoa e eu me diminuo, e aí já vem a base, né, da questão da autoestima. Eu já vejo aquilo como algo inalcançável porque eu sou menor, ou eu sou pior, ou eu não sou, nunca vou chegar nesse ponto. E eu começo a fazer coisas, às vezes atravessar, né? Aí tomo um hormônio, faço um implante, enfim, começo a fazer algo que é distorcido, né? E a gente, obviamente, tem até questões de transtorno realmente de dismórfico corporal, né? Que é um transtorno de imagem, a pessoa se vê de uma forma diferente. E acaba fazendo barbaridades com o próprio corpo por causa dessa distorção da própria imagem, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Se você fosse comparar, que se compare para se inspirar. Ou seja, retém o que é bom. O que essa pessoa fez que foi bom? Que está ao meu alcance? E aí é uma questão importante, tá? Que tem a ver com autoestima e com sabedoria. Eu sou uma pessoa baixa, né? Socialmente falando, eu estou abaixo da média dos homens. É muito diferente eu tentar fazer algo que uma pessoa... Por exemplo, pega um homem de 1,90 m. Esse cara levanta X no supino. E ele tem uma compleição corporal determinada. Isso não é um parâmetro de comparação para mim. Não pode ser. O parâmetro para mim é um cara que tem mais ou menos a mesma altura, mais ou menos o mesmo biotipo. E aí o que a gente vê, idade... O que a gente vê as pessoas, e aí extrapolando a questão da inspiração, se comparando com padrões que são totalmente desconexos com o padrão próprio. Tá? Isso é muito cruel. E quanto mais jovem, mais sofre disso. Porque são pessoas que, no caso do exemplo, 25 anos, geração Z, já cresceu na era das redes sociais. Adolescência, parte da infância e adolescência, já foi imerso nessa questão das redes sociais. Então, a comparação é uma regra na vida dessas pessoas. Agora, o problema é, qual o parâmetro de comparação? É justo esse parâmetro? É coerente? Porque senão é adoecedor. E esse é o ponto.
Acho que lembrando nesse tópico, nesse assunto, quando a gente vai pensando nas comparativos, tem um padrão de alopécia tem um padrão que a gente chama de tricotilomania, é onde o paciente ele é muito ansioso e aí ele vai gerando essa queda capilar por estar ansioso e puxando o próprio cabelo. Então, assim, quando vê, a gente já tem um grau alto ali de alopécia em determinado local específico, mas tudo isso por conta dessa tricotilomania e por conta dessa ansiedade, né? Inclusive, tricotilomania, desculpa, é um transtorno mental catalogado Exatamente. no manual de transtornos mentais. Exatamente. Então, assim, é extremamente importante esse acompanhamento conjunto. Não sei se você já recebeu algum paciente ali no consultório, né, que tem essa situação. Lá no consultório é bastante comum, a gente tem pacientes que sofrem de tricotilomania e que a gente precisa encaminhar para o psiquiatra, para o psicólogo, para realizar esse cuidado continuado em conjunto, né? Porque vai fazer o implante e vai continuar puxando o cabelo, né? Mas esse perfil de alopécia, a gente consegue, às vezes, resolver até com tratamento clínico. Então, nem sempre é indicado um transplante capilar. Porque às vezes se ele parar de puxar, ele vai parar de puxar, nasce, né? o agente causador é o puxar, então ele vai tratar a parte psicológica, a parte psiquiátrica e vai conseguir ter uma melhora aí desse fator. E a gente entra com uma terapia medicamentosa para esse paciente, aplicação, medicamento, e a gente consegue ter um crescimento saudável dessa unidade folicular, né? Então, esse paciente volta a ter aquele cabelo ali de forma normal. Doutores, a gente está indo para a parte final do nosso podcast. E aí eu quero aproveitar que eu estou numa bancada aqui só de homens e a gente vai fazer uma dinâmica que eu chamei de bate-bola, né? A gente vai fazer um bate-bola aqui. Eu vou falar uma frase aqui, eu gostaria que vocês me trouxessem em uma única frase ou em uma única palavra dicas, ok? Doutor Eberson, um hábito que todo homem deveria começar amanhã. Bom, eu acho que parar de adiar o autocuidado, né? Tem uma prevenção. Então, eu acho que o homem trabalhar com a prevenção, eu acho que é a melhor coisa que ele pode realizar aí para si só. Ao invés de ficar prolongando, e quando identificar já é tarde demais. Perfeito. Doutor Anderson, um hábito que todo homem deveria abandonar. Parar de retardar o sono, intencionalmente. Retardar o sono intencionalmente? Tem pessoas que têm insônia, é um transtorno, tem que ser tratado, e tem pessoas que retardam o sono intencionalmente. Então, o cidadão chega, ele vai descansar nas redes sociais até 1 da manhã, ou ele vai descansar assistindo Netflix até 2 da manhã, e do outro dia ele começa a vida toda de novo, e tá estafado. E aí, se essa pessoa tem uma predisposição à ansiedade, à depressão, etc e tal, isso vai ser gatilho, porque a pessoa dorme mal, e ela dorme mal não porque ela tem uma insônia, porque ela se força a dormir mal, ela se acostumou a dormir mal. Então, parar de retardar o sono é algo, assim, urgente para todo homem que quer ter saúde, qualidade de vida e bem-estar. E geralmente eles retardam o sono porque eles querem ter mais tempo? Qual é a razão? Não, isso é muito comum. As pessoas, é o descanso hoje em dia, né? Ficam na rede social até tarde, porque tá lá no feed, tá sendo levado pelo feed, enfim. Ou, não, vou assistir um filme, vou assistir uma série. A série começa às 9 da noite, só que a série tem 50 episódios e ele quer maratonar e não dá, é viciante o negócio quando vê 2 da manhã. E eu tô te falando com base em vários casos, que eu até... É quase regra no meu consultório, esse padrão. Quase regra. E não por acaso essas pessoas estão adoecidas, né? Sim. Elas estão um nível de estafa gigantesco. Não é só a sobrecarga externa de coisas, de afazeres, mas uma sobrecarga cognitiva, mental, de ficar se desgastando, né? Isso aqui... A tela também traz uma sobrecarga imensa para o nosso cérebro. Processamento de informação. Parte da glicose nossa, da energia, da fonte de energia nossa é consumida pelo cérebro. Isso aqui está consumindo energia. Se você está aqui navegando, não adianta achar que está de boa, descansando. Não, você está gastando energia. E as pessoas não percebem. E gastando muito, né? Porque a gente tem muita estimulação aí no celular. Exatamente. As coisas muito velozes, né? Tudo muito rápido, muito estímulo ali. E isso consome muito a nossa energia cerebral. Então, para de retardar o sono. Vai dormir na hora certa. Cria uma rotina de sono que vai... Já é uma boa dica para amanhã. A dica. Doutor, e é muito engraçado. Até comentei com a Lorena esses dias agora. Se para nossa geração, se for sobre gerações, geração Z, se para a geração ali... 30, 35 mais, né?
tá caindo nessa, imagina a geração mais nova, né? Porque o pessoal não tá conseguindo mais separar isso. Porque a gente é da geração que vou ver uma programação e tinha 1 hora pra começar, 1 hora pra acabar, então tinha que esperar amanhã o próximo episódio da novela, por exemplo. Exato. Hoje não, você tem um controle, você pode ver. Eu vou estipular que vou ver 2 episódios, que vai dar 1 hora e meia, e eu posso ver depois. Então é mais fácil a gente poder controlar isso. Só que acaba que essa geração que era pra estar, vamos de certa forma, vacinada, tá caindo nessa também, né? Exatamente. Não E por acaba que acaso, isso é ansiedade, né? por acaso a gente tem uma explosão de adoecimento mental. Não é por acaso. Esses fatores, obviamente, não é causa única, né? Mas são fatores que contribuem de forma muito importante. A gente vê pesquisas explodindo no mundo afora, inclusive chegando o próprio Instagram, a Meta, enfim, tendo que limitar o uso por certas faixas etárias por causa de casos de adoecimento judicializados, inclusive, lá fora, né? Austrália, Estados Unidos, enfim, Noruega. Então, a coisa é bem séria, bem importante. Tiago, uma atitude simples, então, que melhora a qualidade de vida das pessoas. O básico, né? Movimentar, né? Movimentar. O corpo precisa de movimento, né? O corpo de movimento. A gente tem esse tanto de articulação, é para mexer. A gente tem que movimentar. E assim, cada vez mais, e uma coisa também ruim da pandemia também, foi o home office, né? Então, muita gente fica em casa, socializa menos, mais tempo sentado. Muito sedentário, né? Então, assim, aí também tem esse equilíbrio, né? Entre movimentar e não fazer demais. Uma coisa, assim, que eu já até tive um grupo de corrida, isso antes da pandemia, e era muito difícil eu captar alguém pro grupo de corrida. Porque corrida é o quê? Você correr, distância longa, é uma coisa meio assim, cansativa, sol quente, enfim. E hoje em dia, o que tá em alta é corrida. Então, hoje em dia, o pessoal não sai mais, dorme mais cedo, porque todas as corridas sempre são para amanhã, as provas, né? Então, a pessoa se resguarda, tem até as provas agora, show, né? Igual, por Que exemplo, tem um show no final. tem um show no final. Essas são boas, hein? Então, realmente o negócio virou negócio, né? Então, assim, a corrida hoje em dia tá muito alta. Só que Que vai para além do físico, porque quando ele coloca um show, ele tá querendo distrair ele também a mente das pessoas, dar Isso uma mesmo. relaxada. É um combo. É o um combo, combo. isso. Só que eu tenho um problema. Aí já movimentar demais, já vira lesão. E a corrida é o que mais gasta o corpo. Porque como não tem nenhum acessório, não tem nada externo ali, é o seu corpo em movimento. Só que tipo, ninguém vai correr sempre. É igual a questão aí da que a gente tá falando sobre o sono e ficar viciado em algumas coisas do celular. A gente começa a correr 1 quilômetro, amanhã é 2, amanhã é 3, aí acaba que a pessoa tá correndo 10 quilômetros todo dia. E aí vira um monte Aí de passa lesão. da conta também, né? Então, tem esse equilíbrio entre movimentar de forma saudável, para ter ali, né, uma longevidade, uma saúde ok. E não virar essa coisa bitolada, né, de fazer demais, querer participar de tudo e acabando virar lesão, né? Bom, chegamos ao final, né, desse nosso podcast. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês, a disponibilidade, né, de terem aceitado o convite para participar. Eu acho que tudo que a gente falou aqui, todas as informações que foram trazidas por vocês são super relevantes para os homens que estão assistindo, para as mulheres, né, dos homens que estão assistindo, já que são as mulheres que levam esses Que vão homens encaminhar o episódio que vão encaminhar. Então, mulheres, Assiste aí. por favor, já curtam o episódio, né? Encaminhem para os maridos ou para qualquer pessoa que esse conteúdo seja importante. Não esquece também de seguir a gente lá no canal do YouTube para vocês irem acompanhando também os próximos episódios que virão por aí. Doutores, muito obrigada, viu? E em agradecimento à presença de vocês, nós preparamos uns mimos, né? Que a gente Boa. gostaria de entregar para vocês. Que a Rose vai trazer aqui. Rose maravilhosa, muito obrigada. Mimo é com a gente mesmo. Um mimo. Thank you. Mimo a gente aceita sempre. Obrigado. Vocês sabem que a morada adora fazer isso, Isso é né? verdade. A morada agora adora mimar vocês. Eu espero que vocês gostem e que vocês também guardam lá com carinho. Ah. Aquele era do esse do Thiago. Thiago, Ei, esse é então meu. me devolve, Obrigado. Anderson. Esse aqui é do Thiago. Obrigado. Então, Ó, um brinde, assim, é um personalizado. mimo personalizado. Personalizado. Mimo individualizado, hein? personalizado, em agradecimento também à disponibilidade de vocês. Espero que vocês gostem, guardem lá com carinho, né, Obrigado. essa participação. Quero deixar aqui aberto para vocês os nossos microfones do Conexão Morada, né? Eles estão abertos para sempre que vocês quiserem vir participar novamente. Obrigado. Tá bom? Muito, Gostaria muito, de muito obrigada. agradecer aí por poder estar aqui presente, né, com todos vocês também. Foi Obrigado. fundamental aí para a gente compartilhar esse conhecimento. E para vocês que ficaram com a gente aqui até o final desse podcast, meu muito obrigada pela audiência. E sigam a gente lá no YouTube, no canal do YouTube, para vocês acompanharem os novos episódios que virão por lá. E até a próxima. Tchau, tchau.